Olá, tudo bem com você? Dia 23 de março de 2015, nós ligamos a TV e nós nos deparamos com uma tragédia. Você lembra? Faz 5 anos. O mundo ainda não se recompôs da tragédia, diziam os jornais. A nossa vida, mesmo longe aqui no Brasil, em Rio do Sul, encheu-se de dor e de consternação. Um copiloto de avião alemão que voava de Barcelona para a Alemanha, segundo investigações, derrubou um avião deliberadamente. Você lembra disso? Imagina as pessoas envolvidas diretamente. Então, um indivíduo alegadamente sofrendo de problemas psicológicos graves, depressão, decidiu acabar com a sua vida e a de mais 149 pessoas, arremetendo o avião que ele pilotava contra uma montanha dos Alpes franceses. Nada nem ninguém sobraram vivos. Dizem que sofria de depressão. E aqui uma pequena palavra sobre esse assunto. O mal que afeta milhões de pessoas no mundo. A gente não dá muita importância às vezes. Apenas uma depressão, dizem. Então, os pensamentos são negativos, sentimentos de tristeza tomam conta, desânimo em relação ao futuro, sente-se fracassado, aborrecido com tudo, sentimentos de culpa, pensamentos de suicídio às vezes vêm, chora mais do que normalmente, irritado o tempo todo, são esses os sintomas, perde o interesse pelas pessoas, dificuldades em tomar grandes decisões, acredita que a sua aparência é horrível, esforça-se muito para fazer algo, não dorme naturalmente, sente-se sempre cansado, mudança no apetite e assim segue aquela lista. Voltando então ao desastre. As imagens do sofrimento, dor e revolta nas faces e expressões dos familiares, amigos e da população em geral têm corrido o mundo e são marcantes, muito marcantes e com certamente na época muita dor e sofrimento e as pessoas ficaram perplexas, as pessoas tentam achar uma explicação. A pergunta do porquê ela está bem presente, alguns o definem como aquele homem louco, maníaco, doente. O porquê deste ato torna-se um verdadeiro tormento na mente dos mais próximos, dos mais afetados pela inexplicável e injustificável tragédia. A incontrolável saudade, os gritos de dor e as recordações tornam-se a tortura diária das centenas de pessoas que perderam algum familiar até os dias atuais, passados já 5 anos, algum amigo, algum conhecido naquela indescritível tragédia. 8 minutos para a eternidade, era a manchete que eu lia na época. E segundo os dados técnicos que nós temos disponíveis, a tragédia iniciou-se 8 minutos antes da colisão. Foi quando o infeliz piloto decidiu iniciar a queda abrupta e constante do avião numa viagem que levaria cerca de 8 minutos até o choque final com a montanha rochosa. 8 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que são 8 minutos? O que dá para fazer em 8 minutos? O piloto tentou em 8 minutos abrir a porta da cabine, não conseguiu. Em 8 minutos dá para matar 150 pessoas, em 8 minutos dá para fazer muitas coisas, ou dá para fazer quase nada. O que são 8 minutos? Se estivesses no avião, o que farias nesses 8 minutos? De acordo com as informações que nós temos, é que as 149 vítimas desse atentado só se deram conta da realidade trágica delas, se aproximava escassos momentos antes da colisão do avião contra a montanha rochosa dos Alpes. Segundo os registros gravados, só se ouviram os gritos das vítimas momentos antes do desastre. Não imagino o que seja ver a morte à frente, ali, sem nada poder fazer, nada, para escapar a mesma, nada. Consegues imaginar isso? Consegues te colocar no lugar, sóbrio, acordado no avião? Conseguimos imaginar esta cena?
Tento me colocar no lugar dos passageiros, mas uma coisa é muito certa: todos aqueles alegres e esperançosos, na grande maioria jovens e demais passageiros, que naquela fatídica manhã entraram naquela aeronave pousada ali em Barcelona, acreditavam que a mesma os levaria em plena segurança até ao destino final, a cidade de Düsseldorf, que fica na Alemanha. Ninguém ali escolheu a tragédia, claro que não, muito menos contava com a mesma, ok? Quantos risos, eu imagino, projetos, alegrias, esperanças e expectativas foram partilhados durante os minutos de voo, com toda certeza, é assim, anteriores àquela tragédia. Quantos sonhos, reuniões que estavam marcadas, projetos interrompidos, famílias rasgadas literalmente ao meio, mas a certa altura alguém colocou o relógio daquelas vidas numa contagem final de 8 minutos. 8 minutos até a colisão fatal. 8 minutos finais de uma existência desejada, mas bruscamente interrompida. É ou não é verdade? Sabe, amados, quando nossas vidas chegarem ao fim, já não terá assim muita importância quanto dinheiro temos no banco, quantos carros nós possuímos, o tamanho de nossas casas, ou se nós podemos pagar para comer em restaurantes da moda. Então, tudo quanto importa nessa hora é a nossa herança. Será o impacto que nós exercemos nas vidas das pessoas que Deus colocou em nosso caminho. É ou não é verdade? Então, nós temos apenas mais 8 minutos de vida. Eu imagino se, em vez de permanecer ali no seu silêncio macabro, o piloto tivesse decidido falar ao alto-falante do avião: senhores passageiros, decidi dirigir esse avião contra uma montanha para acabar com a minha e as vossas vidas, ok? Está tudo bem? Segundo os meus cálculos, nós temos apenas mais 8 minutos de vida. Ao ouvir tais palavras, imagina, trágicas, talvez alguns pensassem inicialmente tratar-se de uma brincadeira, de um trote, de mau gosto, mas com o decorrer, de repente, dos minutos, se convencessem ao verem que a aeronave se aproximava cada vez mais perigosamente dos rochedos e da terra e do desastre. E então começaria a histeria, os gritos, o desespero, e acabaria então os planos, o ateísmo e todas as esperanças. Ah, sim, senhores, até o ateísmo termina numa hora dessa. Muitos talvez se voltassem desesperadamente para algum amuleto, procurando no fundo da bolsa alguma imagem, algum talismã, algum santinho, sei lá, alguma oração, alguma coisa que se pudessem agarrar nesses minutos finais daquela existência. Ou talvez alguns, muito poucos, se voltassem para Deus suplicando a sua misericórdia e, quem sabe, o seu perdão diante de tão grande desventura. É ou não é verdade? Mas qual a maior tragédia da vida? Tem uma maior? Pois é. A questão crucial em toda essa história não deve ser as causas que levaram aquele piloto a provocar uma tragédia dessas. É uma tragédia. Ainda que isso mereça toda a atenção e toda a reflexão. Mas saber em que condição estavam todas aquelas pessoas. Isso para mim é importante. Como elas estavam, essas pessoas, diante de Deus. Só Deus sabe em que condição espiritual todos estes se encontravam. Mas infelizmente, e tal como constatamos, diariamente a nossa vida, suspeitamos que a maioria, não posso julgar, daquelas pessoas não estavam preocupadas, ou seja, com a eternidade, muito menos com o destino das suas almas, das suas vidas. Sendo a maioria jovens, percebe-se que talvez a mentalidade atual prevalecente nos jovens europeus, não quero generalizar, não se preocupam muito com a preparação para enfrentar uma situação assim, uma inescapável eternidade.
Mas é coisa só dos jovens europeus? Claro que não. Cadê os jovens da sua cidade? Segundo a Bíblia, viver ausente de Deus levará a viver uma eternidade afastada de Deus. A Bíblia que diz: morremos da forma como nós vivemos. Vivi longe de Deus, eu vou morrer longe de Deus. Colhemos o que nós semeamos, que nós semeamos. A colheita está diretamente ligada com a semeadura. E nada mais resta fazer por aqueles que partiram, a não ser, quem sabe, chorar e lamentar a sua partida, uma vez que o lugar de chegada poderá ser e não ser o melhor. Então é melhor estar sempre preparado. Exemplo, todos quantos se preparam para uma viagem de avião, de ônibus, tentam não esquecer nada do essencial na sua bagagem. É ou não é verdade? Muito menos ainda a documentação, documentação necessária para a realização daquela mesma viagem. Mas muitos poucos se preparam espiritualmente para a viagem que segue a vida. Toda a nossa vida é uma verdadeira viagem, é ou não é verdade? Para um destino previamente escolhido por mim e por você. A vida é feita de escolhas, a vida é uma sucessão de escolhas, eu diria. Se eu escolho viver com Deus e relacionar-me com Ele através da pessoa de seu Filho Jesus Cristo, eu tenho a vida eterna, estando por isso preparado para em qualquer momento da viagem partir para a presença de Deus em paz e segurança, sabendo que Ele me receberá nos seus braços de amor e de perdão. Mas se eu escolho, isso é minha escolha, viver independentemente de Deus, não dando valor ou sentido aos seus convites e apelos para que me reconcilie com Ele através do reconhecimento e confissão dos meus pecados, se não reconheço a minha necessidade, a minha necessidade e deposito a minha fé na pessoa e obra salvífica de Jesus Cristo, estarei despreparado, arriscando-me a enfrentar a condenação e também a separação eternas a qualquer momento em que a viagem da minha vida seja interrompida. É ou não é verdade? Então, você está preparado? Em Apocalipse 3 diz: venho sem demora. Quer dizer, nós não sabemos o dia nem a hora. A segunda vinda de Cristo será de uma forma surpresa. Será como a chegada do ladrão sem aviso prévio e inesperado. Será como nos dias de Noé. Bem assim, não acreditaram que viria o dilúvio e continuaram comendo, bebendo, casando e nem se importaram com o quê? Com o aviso solene de Deus através de Noé. É por isso que Deus nos alerta: lembra-te do teu Criador nos dias da tua vida, antes que venham os maus dias. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Ninguém é senhor do quê? Do seu destino. Ninguém consegue adivinhar o dia ou a forma em que vai partir, para onde? Para a eternidade, através da morte física. É melhor estar preparado, com toda certeza, para quando esta interrupção então se der. É melhor entregar a sua vida nas mãos de Deus, já sem perda de tempo, depender dele e confiar na sua capacidade de nos guardar de todo o mal, ou preparar-nos para enfrentar o mesmo com plena confiança e certeza do destino maravilhoso que Deus tem, o quê? Preparado para todos aqueles que o amam. Diz a Bíblia: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Do Salmo 37:5. Então, se você gostou desta palavra, eu queria te convidar para você curtir e compartilhar. Um grande abraço.